Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de osmorregulação. Nesse vídeo a gente vai falar muito sobre o tegumento dos animais. Então a gente vai falar qual o papel aí dos tecidos epiteliais, né, na osmorregulação e sobretudo como alguns tecidos epiteliais eles estão muito adaptados para prevenir aí a perda de água pelo corpo dos animais. Então, primeiro, os animais eles podem importar e exportar íons e água do meio através dos tecidos epiteliais. Então, existem tecidos epiteliais dos animais que estão expostos aí ao ambiente externo, permitindo essas trocas. O mais óbvio tecido animal, né, exposto ao ambiente externo é a pele. Então, alguns animais eles fazem aí trocas, inclusive trocas gasosas, né, e conseguem fazer trocas iônicas através da pele. Mas além da pele, os tecidos epiteliais expostos ao ambiente externo incluem, no caso dos peixes, as brânquias. No caso aí dos animais que respiram no ar, nós temos os pulmões, né? Pode parecer contraintuitivo que o nosso pulmão está exposto ao ambiente externo, mas se você pensar, o ar do ambiente ele penetra os nossos pulmões, né? Então é um contato direto aí do ar atmosférico com as nossos pulmões, né? Quando esse ar chega lá nos alvéolos, ele passa aí, né, a ter contato com os capilares. E a gente tem, claro, o trato gastrointestinal, que forma um grande tubo, que na verdade é um tubo ali que atravessa o nosso corpo, né? Então o alimento que entra, né, as partículas que entram do ambiente externo no trato gastrointestinal, as células ali do nosso trato gastrointestinal, da parede, elas estão em contato de alguma maneira aí com o ambiente externo, né? Porque esse trato gastrointestinal que vai da boca até o ânus, ele está aí, né, formando esse tubo que atravessa o nosso corpo. E todas essas superfícies, elas podem servir aí como superfícies, né, para absorção de água e também para obtenção aí de íons do ambiente. Então, o equilíbrio entre as funções respiratória e de osmorregulação, ele é um equilíbrio delicado que precisa ser mantido para que esses animais se mantenham em homeostase. Vocês podem perceber, né, que tanto as brânquias quanto os pulmões, eles têm uma função principal aí de respiração. Porém, eles participam aí da osmorregulação. Então, os tecidos, eles funcionam, além de como uma barreira entre o animal e o meio, como um meio aí de troca de íons. Então, tecidos com grandes áreas de superfície e alta permeabilidade, eles são vulneráveis a alterações na concentração de íons, né? E aí, tanto de íons quanto de água no meio, seja ele o meio, né, aquático, seja ele, né, o meio terrestre. E a gente tem ainda, né, na maioria dos animais e muitas espécies, tecidos especializados apenas na regulação hídrica. Então, eu falei lá que as brânquias, por exemplo, elas participam bastante da regulação hídrica, mas em algumas espécies a gente tem tecidos que vão ser especializados, na maioria delas. Então, um exemplo aí nos vertebrados é o rim. Então, o rim ele vai ser aí um tecido especializado para fazer regulação hídrica. E aí nós temos nos invertebrados a presença dos nefrídeos, que são também especializados, né? Vocês podem ver eles em verdes aqui, né? Nesse anelídeo. Aqui nessa imagem embaixo também menor, né? O nefrídeo ele é especializado na regulação hídrica nos invertebrados. Alguns tecidos, né, sobretudo esses tecidos especializados, eles podem regular aí, né, o animal ele pode regular uma redução da permeabilidade à água nesses tecidos, muitas vezes por controle hormonal. E aí como é que esse controle se dá, né? Existe uma proteína na membrana que forma um canal especializado na passagem de água, chamada aquaporina. Quando eu tenho muita aquaporina, o tecido ele fica muito permeável à água. As moléculas de água transitam livremente de um lado para o outro, aproveitando esses poros, né, formados pela aquaporina. Quando eu tenho menos aquaporina, eu tenho menos permeabilidade à água. Então, muitos controles hormonais eles estão relacionados aí nos animais à inserção dessas aquaporinas nas membranas celulares. Por exemplo, né, se a gente olhar aí para o hormônio ADH, antidiurético, secretado lá pela adenohipófise, a gente tem esse hormônio atuando lá nos túbulos renais para aumentar a reabsorção de água, justamente inserindo a aquaporina nas membranas aí dos rins, né? A gente vai ter a oportunidade, né, de falar só de rins em uma aula
né, um pouquinho mais para frente aqui nos nossos vídeos. Bom, além disso, outra coisa que vocês precisam saber é que tanto solutos quanto águas, eles podem se mover através dos tecidos epiteliais, né? E que existem duas grandes maneiras deles se mover. A gente tem o transporte paracelular, que é quando eu tenho células do tecido um pouco mais afastadas, esses solutos eles vão passar entre as células, tanto soluto quanto água. E a gente tem o transporte transcelular, que é aquele transporte no qual o soluto vai passar através da célula. No caso do transporte transcelular, ele vai poder ser transporte ativo ou transporte passivo, né? Então, primeiro, a gente vai ter alguns solutos, e aí vai depender do tipo de soluto, que vão conseguir passar pela membrana, pela dupla camada lipídica, né, naturalmente, e vão entrar nessa célula. A gente vai ter outros tipos de soluto que vão passar aí, né, por canais especializados, por exemplo, a maioria dos íons, eles passam por canais iônicos especializados. E a gente tem ainda solutos que vão depender de bombas aí, que vão utilizar, né, algum tipo de energia de transporte ativo para transportar esse soluto através dos tecidos. Então, os solutos e a água, né, que vão estar se movendo, eles vão depender aí se eles vão se mover mais por via paracelular ou por via transcelular, dependendo do tipo de tecido que a gente está falando. Então, existem alguns tecidos que são tecidos epiteliais de vazamento. Então, nesses tecidos, as células elas são mais afastadas e elas permitem uma grande frequência de transporte paracelular. Já outros tecidos são chamados de epitélios oclusivos. E aí, esses epitélios oclusivos são aqueles epitélios em que as células são muito justapostas e por isso a gente tem pouquíssimo transporte paracelular e a maioria do transporte vai ser transporte transcelular. Então, aqui a gente tem aí, né, um exemplo de animal terrestre, que é o sapo. E a gente sabe que os anfíbios eles fazem aí trocas gasosas através da pele. E os anfíbios eles têm um grande desafio no ambiente terrestre, que é reduzir a perda de água. Para reduzir essa perda de água, existem algumas adaptações, né? Espécies de sapo, por exemplo, né, espécies de anfíbio em geral, eles têm aí cobertura da superfície externa do corpo com uma grande camada grossa e hidrofóbica de muco. E aí esse muco ele reduz a perda de água para o ambiente, evitando assim, né, a desidratação desse animal. A gente tem uma adaptação semelhante também nos tecidos do trato gastrointestinal. Então, lembra que eu falei, o trato gastrointestinal ele é um dos tecidos que está aí em contato com o ambiente externo. Então, ele precisa também desse tipo de adaptação. Então, além do trato gastrointestinal ser capaz de absorver água, né, a gente ter uma reabsorção grande de água aqui, por exemplo, no intestino grosso, a gente tem essa cobertura de muco que evita aí grande perda de água por esses tecidos. Ainda, animais terrestres eles utilizam estruturas elaboradas para evitar a perda de água. Então a gente tem algumas adaptações que surgiram aí com a conquista do ambiente terrestre, que esses animais eles conseguiram conquistar ambientes cada vez mais longe de fontes de água devido à presença dessas adaptações. Uma delas são os queratinócitos, que são células especializadas que secretam proteínas e lipídios, formando aí uma matriz densa e muito hidrofóbica extracelular logo acima da pele desses animais, impedindo assim a perda de água para o ambiente. Entre esses animais a gente tem anfíbios completamente terrestres aí na fase adulta e os aminiotas terrestres, né? Então os aminiotas eles apresentam uma camada, né, chamada de estrato córneo. Vocês podem ver logo aqui acima. Então aqui nessa figura a gente tem aqui capilares sanguíneos, a gente tem um tecido epitelial, né? E a gente tem logo aqui acima o estrato córneo. E aí o que que a gente enxerga, né? Esse estrato córneo é aquela camada, né, densa e hidrofóbica que vai impedir a perda de água para o ambiente. Então a gente tem aqui, ó, vocês podem ver de baixo para cima os queratinócitos. E os queratinócitos eles vão se modificando conforme eles vão envelhecendo, chegando nas camadas mais externas, formando corneócitos. E esses corneócitos eles vão, né, secretando aí lipídios e proteínas e formando aí esse estrato córneo.
Os animais que apresentam extrato córneo, por exemplo, eles muitas vezes têm esse extrato córneo modificado em estruturas que a gente conhece e que vocês já devem ter visto, né, 1 milhão de vezes aí como biólogos. Por exemplo, as escamas de uma cobra. Então, placas interconectadas de extrato córneo são o que compõe as escamas aí dos répteis. Então, nada mais que as escamas são aí do que uma adaptação, né, uma conexão, né, placas interconectadas de extrato córneo, formando essa placa aí sobre a pele, que, entre outras adaptações, funciona muito bem para preservar a água no interior do corpo do animal. Se a gente olhar para alguns mamíferos, a gente também tem adaptações do extrato córneo. Então, aqui a gente tem, né, o nosso tatu. E aí eles apresentam aí pele queratinizada, né? E o que muitos, né, alguns livros e alguns pesquisadores chamam de escamas ancestrais, né? Que é justamente essa aparência aqui da pele, né, queratinizada, fazendo com que você tenha essa aparência um pouco que lembra aí as escamas dos répteis, né? A função, né, evolutiva, né, acredita-se que pode ter sido justamente para proteger o animal da perda de água para o ambiente. Quando a gente olha para aves e mamíferos, a gente tem ainda, entre outras adaptações na superfície corporal desses animais, uma fina camada de glicoproteínas que recobre o extrato córneo, aumentando assim essa proteção aí contra a perda de água. Os artrópodes, eles possuem diferentes tipos de tegumento à prova d'água, então nem todos os artrópodes vão ter a mesma adaptação à prova d'água, até porque os artrópodes eles são um filo muito diverso. Então, nos insetos, a gente tem uma cutícula complexa, certo? Que é uma malha hidrofóbica composta por quitina. Então, a gente vai ter uma cutícula, né, aqui na camada mais externa da pele dos insetos, que vai ser hidrofóbica, composta por quitina, e vai impedir aí o ressecamento. Então, isso aí é uma adaptação muito marcante aí contra a perda de água. Lembrem que a gente tem outros artrópodes que são artrópodes marinhos, né, que eles não vão ter esse problema do ressecamento que os artrópodes terrestres enfrentam. Bom, pessoal, por hoje é isso. Eu espero que tenha dado para vocês entenderem aí as principais funções do tegumento na osmorregulação, né, as funções do tecido epitelial, que vocês tenham aí conseguido compreender um pouquinho mais sobre a osmorregulação nos diferentes grupos animais. E eu espero aí que vocês estejam curtindo o assunto de osmorregulação, equilíbrio hídrico e iônico, que a gente vai continuar na nossa próxima aula aí, abordando um pouco mais sobre esse assunto. Se tiverem dúvidas, é só falar comigo, gente. Até uma próxima. Tchau, tchau.